Olá, sejam todos bem-vindos ao programa OAB na TV desta semana. Hoje nós iremos falar sobre o direito criminal. O nosso convidado é o presidente da Comissão de Direito Criminal aqui da subseção, Dr. Airto Chaves Júnior, que vai esclarecer para a gente muitas dúvidas em relação a esse tema que divide opiniões. Então, não perca o programa OAB na TV, que está só começando. Além de acompanhar o programa OAB na TV todas as terças e quintas-feiras, aqui na TV Câmara, a partir das 10 horas da noite, você também acompanha todas as entrevistas completas no nosso canal do YouTube. Não esqueça também que nós temos as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o LinkedIn da OAB Subseção Itajaí. Ali você também tem acesso ao link que vai direcionar para todas as entrevistas. E a nossa entrevista está acontecendo de forma online e aqui do outro lado da telinha já tenho a participação, então, do nosso convidado, que é o presidente da Comissão de Direito Criminal aqui da subseção, Dr. Airto Chaves Júnior, que participa conosco hoje para esclarecer esses temas em relação ao direito criminal. Doutor, obrigada por estar aqui conosco hoje. Bom, em primeiríssimo lugar, eu quero agradecer o convite da OAB Santa Catarina, subseção de Itajaí, a pessoa do seu presidente, né, o Dr. Renato Felipe de Souza, e aqui representado por essa muito competente entrevistadora, Luana, né, que vem dando forma e trazendo excelente conteúdo para ampliar o conhecimento da população sobre o mundo jurídico, especialmente com relação ao trabalho do advogado aqui na nossa região. Doutor, eu começo já perguntando sobre por que é importante a gente falar sobre o direito criminal. A gente sabe que esse assunto divide muitas opiniões, ele está sempre presente em todas as rodas de conversa. Muitas pessoas têm opiniões sobre o direito criminal. Por que é importante, então, a gente estar aqui nesse momento debatendo esse tema? Bom, Lona, hoje as pessoas têm opinião sobre tudo, né? Ainda sobre aquilo que não conhecem, né? É bastante claro que houve nos últimos 9 ou 10 anos aí uma profunda popularização, assim, digamos, do direito criminal, né? E por que isso? Talvez porque desde 2011, 2012, desde a ação penal 470, aquela ação penal com relação ao mensalão, né, que tramitou no Supremo, até o âmbito da Lava Jato, né, as decisões mais midiáticas, digamos assim, do Brasil, comportam, do ponto de vista jurídico, um caráter penal, né, tão midiáticas a ponto de serem televisionadas, né. Para você ter uma ideia, quando entrei no curso de Direito da Graduação, na Univale, aqui em Itajaí, em 99, já tem aí, lá se vão 22 anos, né? Dificilmente alguém saberia nominar os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, né, da minha sala. Hoje a minha mãe sabe o nome dos 11, né, sabe quem é o Procurador-Geral da República, sabe como é que eles se manifestam, sabe as opiniões, né, deles, e não que isso seja um problema em si, né? O problema é que é a forma como isso se dá, essa popularização, né? O problema é que, junto com a popularização, acaba ocorrendo uma vulgarização desses campos do direito, né? Sempre que alguém tenta simplificar fenômenos complexos, e o direito, né, sem dúvida, é um desses, né, pois comporta aí uma extrema complexidade na elaboração e trato dos seus conceitos. Então, sempre que alguém tenta simplificar isso tudo, acaba por vulgarizar o direito. E aí a gente escuta aquele monte de besteira, tipo, abre aspas, culpa é quando o sujeito não quer o resultado, fecha aspas, né? Ou, como eu vi hoje de manhã, inclusive hoje cedo, um âncora no telejornal a respeito da rejeição da denúncia contra o ex-presidente Lula com relação àquele sítio de Atibaia, né? O âncora disse, a juíza rejeitou a denúncia, mas não entrou no mérito e, portanto, não inocentou o ex-presidente, fecha aspas, né? Como se a inocência precisasse ser comprovada, e não a culpa. Ou seja, eu inverto, né, o âmbito de análise desse dispositivo, né? Bom, então, esse tipo de vulgarização do direito traz problemas diversos, né? Sobretudo porque as pessoas acabam por não saber por que é que o direito penal, por que é que o processo penal, por que é que a criminologia existem. Eu não sei qual é a função de cada campo do conhecimento, né? E é por isso que grande parte da sociedade vê o direito penal hoje simplesmente, talvez, como um instrumento de legitimação do exercício do poder. Justamente porque o sujeito traz consigo toda aquela carga mitológica que o sistema penal carrega.
quando a gente entra no curso, quando o aluno entra no curso de Direito, a gente fala o seguinte, olha, aqui a gente vai destruir alguns mitos, né? E o aluno ele tem uma percepção, eu gosto de direito penal porque é para punir, mas é o contrário disso, né? Tanto é que quando quando se absolve alguém, né, a ideia é que a ideia é senso comum, né? O juiz absolveu um réu num processo, depois de um longo processo penal. A ideia do senso comum é que se está fazendo um mau uso do direito penal, né? Então, eu acho que hoje, né, o grande desafio é a gente tentar mostrar que os conceitos inerentes ao direito penal, ao processo penal, à criminologia, não sejam incorporados de uma forma vulgar no plano social. E como é que a gente faz isso? Né? A primeira coisa, como eu falei, é desconstruir alguns mitos, né? Vejo aí que o direito penal cuida dos sentimentos mais primitivos do homem, né? Quando nós somos agredidos por alguém, né? Quando nós somos atacados, né? Em nosso patrimônio, perdão, nossa incolumidade física, o que nós queremos? Nós queremos vingança, né? Então, a gente faz essa relação direta, né, entre direito penal e vingança, achando que o Estado vai se vingar pela gente, né? Mas o direito penal é o contrário disso. O direito penal é a não vingança, né? O direito penal é um sistema de garantias e limites do poder punitivo do Estado. E para entender isso, nós temos que procurar compreender as finalidades das coisas, né? Então, no âmbito do direito criminal, nós temos aí que entender 3 ou 4 pontos, né, um conjunto aí de campos do conhecimento que podem oferecer, então, os limites desse campo do direito, né? Porque cada ponto responde a perguntas diferentes, né? Então, como a gente ia conversando um pouquinho antes de iniciar aqui, né? Primeiro a gente tem a dogmática penal. Na dogmática penal, o que se estuda? Se estuda os requisitos que eu, como operador do direito, como julgador, como delegado de polícia, como agente do Ministério Público, como advogado, devo verificar quais são os requisitos que eu tenho que verificar para saber se uma conduta é ou não é delitiva, é ou não é relevante penal, né? A gente pode imaginar assim, ó, olha, é tão fácil abrir o código e fazer essa análise, né? Esse juízo de tipicidade, verificar se a conduta se encaixa no tipo, né, no dispositivo penal, mas não é tão simples assim, né? Há todo um arcabouço teórico de conceitos aí para a gente verificar se uma conduta é ou não é delitiva, né? Esse campo de conhecimento chama teoria do delito, que é a parte mais complexa do direito penal, né? Depois nós temos o segundo campo, que chama política criminal. O que a política criminal vai fazer, né? Ela vai responder para a gente por que eu tenho que punir alguém, né? Com quais objetivos eu devo punir essa pessoa? Qual a intensidade da pena, né? Primeiro, que eu tenho que prever no dispositivo, no tipo, por exemplo, por que a pena do furto é menor que a pena do homicídio, né? Em razão, obviamente, do valor do bem jurídico que eu estou tentando proteger com a criação daquele instrumento normativo legal. Então, não é. Tá? Então, com qual intensidade, primeiro, eu tenho que prever essa pena na lei, e depois, com qual intensidade eu tenho que punir, eu como juiz, no caso concreto, né? Eu devo lançar a mão, então, da intervenção penal, nesse caso? Eu tenho que perguntar. Tudo isso são questões aí que envolvem a própria justificação do direito penal. E essas perguntas são respondidas lá pela política criminal, né? E tem um terceiro campo aí do conhecimento que chama criminologia, né? A criminologia vai responder o quê, né? O que é que leva uma pessoa a delinquir? Os estudos criminológicos são muito importantes, justamente para a gente trabalhar as causas da criminalidade, né? O que leva uma pessoa a delinquir? Né? A gente quase não se pergunta isso, né? O que leva a pessoa a praticar determinada conduta delitiva? Por que certas pessoas cometem determinadas espécies de crimes e outras não? Né? Olha só que pergunta interessante essa terceira. O que leva alguém a ser vitimizado? Né? Há vítimas que têm um perfil próprio, um padrão, tem um padrão de estudos da criminologia, chama vitimologia, né? Por exemplo, por que vítimas de estelionato são quase que sempre pessoas idosas? Né? Isso quem vai explicar são estudos no campo criminológico, né? Então, olha só que importante essa parte, quais são as consequências da aplicação do direito penal para esse indivíduo submetido a essa pena privativa de liberdade? Qual que é a consequência disso? Eu transformo ele para melhor, porque essa que é a intenção, né? Esse que é o objetivo declarado, né? Digamos assim, né?
Isso é muito importante. Quando eu aplico a pena e o Estado executa essa pena, o que acontece com essa pessoa? Né? Qual a transformação que opera nas pessoas? Ou não opera nenhuma transformação? Ou a transformação é para pior ou é para melhor? Né? E por último aqui, quais são as consequências práticas da aplicação dessa pena para o indivíduo para a sociedade? Qual é o proveito social que nós, né, que nos imaginamos aí fora desse contexto, né, dessa instrumentalização do poder punitivo, qual o proveito que a gente tem com a aplicação dessa pena, né? E um quarto bloco também seria o processo penal. Qual é a função do processo penal? Né? Porque, vejam, aqui uma resposta parece um pouco até contra-intuitiva, né, como falei, mas o processo penal, ele existe para não punir, e não para punir. Né? Ele é um limitador do poder punitivo. Né? Isso aí é lá a aula número 1 de processo penal. Né? É muito comum a gente ouvir hoje o seguinte, mas são muitas garantias, muitos direitos, e onde é que estão os direitos da vítima? Meu amigo, seguramente não estão no processo penal. Né? Porque o processo penal é um instrumento de garantias para o acusado. Para o acusado. Só uma pessoa acusada em processo penal vai servir os direitos a ele lá previstos, né? Por ele lá previstos, aliás, né? O processo penal não existe para a vítima, né? A vítima tem direitos, mas não fora do processo penal, obviamente. Direito civil, né? Reparação do dano, por exemplo, né? Então, até a gente tem aí, se a gente for estudar a história do poder punitivo, né? Uma das maiores conquistas da civilização foi retirar a vítima do processo penal, porque sempre que a gente deixa a vítima no processo, a gente tem, em tese, ali um processo penal revanchista, vingador, porque a vítima, é claro, eu, como você, qualquer pessoa que é violada em seu direito, que é o quê? Vingança. Né? Então, o Estado tomou para si esse poder punitivo, né? Então, a gente não pode confundir vingança com direito, né? Então, só para finalizar essa tua pergunta, né? O conceito analítico de fato punível, esse arcabouço teórico do direito penal, as justificativas de punição, as razões pelas quais se aplica uma pena a alguém, as regras de imputação limitadas pelo processo penal são questões complexas e que devem ser tratadas com a profundidade merecida. Doutor Ayrton continua aqui conosco. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais, porque o doutor trouxe uma explicação bem profunda sobre essa questão do direito criminal. Né? Claro, o nosso tempo aqui é um pouco reduzido na entrevista, mas depois, no outro bloco, a gente vai falar sobre a questão da impunidade. A gente tem tantos pontos, mas o Brasil ainda é tido como o país da impunidade. Né? Então, no próximo bloco, o doutor Ayrton vai falar sobre isso. Por que a gente ainda tem esse pensamento? Por que a comunidade, a sociedade ainda tem esse pensamento? Então não saia daí, porque a gente já volta. Estamos de volta com o programa OAB na TV. Hoje o nosso assunto é direito criminal. O nosso entrevistado é o presidente da Comissão de Direito Criminal aqui da subseção, o Dr. Ayrton Chaves Júnior, que nesse bloco vai falar para a gente um pouquinho sobre a questão também de o Brasil ainda ser taxado como o país da impunidade. Dr. Ayrton, qual a sua visão sobre esse aspecto que a gente ainda carrega? Olha, Luana, isso tem a ver com aquilo que eu falei há pouco, né? Quando se diz isso, é claro que quem fala não sabe o conceito da palavra impunidade. Vai ter um problema aí de compreensão do trato da categoria impunidade, né? Quando é que isso vem à tona, né? Em regra, em termos gerais, né? Normalmente, quando alguém é preso em flagrante e tem sua prisão relaxada, ou o juiz não concede liberdade provisória para as pessoas. Ou então, quando alguém, depois de submetido a um processo penal, é absolvido, né? Com relação à primeira situação, né, a questão da prisão em flagrante, é função do juiz verificar, primeiro, a legalidade da prisão e, segundo, a necessidade dessa custódia. Caso a prisão, primeiro, não seja legal ou não seja necessária, é claro que essa pessoa tem que ser o quê? Liberada, né? E isso não tem nada a ver com impunidade. O problema começa aí, a confusão entre os conceitos, né? Porque não se está tratando de punição, né? Impunidade, não punir alguém que deveria ser punido, né? E nesse ponto aí eu estou falando de prisão cautelar, tem nada a ver com impunidade, né? Falando de prisão provisória, né? Requisitos, com prisões com requisitos e funções próprias, né?
não tem conteúdo material, né, a prisão provisória, né? Com relação à segunda situação, ou seja, a pessoa ser submetida a um processo penal e ser absolvida, isso só faz sentido para aquele que acha que o processo penal é simplesmente, né, um instrumento de legitimação do poder. Ou seja, eu submeto a pessoa processual para condenar essa pessoa, não para verificar se ela tem ou não responsabilidade, né? As pessoas têm que entender que há pessoas realmente responsáveis pelos crimes submetidos ao processo, né? Mas há também inocentes ali, né? Com relação aos responsáveis, se o Estado fizer um bom trabalho na investigação, e hoje tem na atividade policial pessoas extremamente competentes nos órgãos policiais, né? E se a instrução por parte do Ministério Público for também bem feita, e igualmente tem pessoas extremamente competentes nesse campo, né? A condenação será alcançada, né? E as pessoas serão responsabilizadas. Se não fizer isso, a absolvição, é claro, deve ser a solução para o caso, né? O problema é que, quando se absolve, a suspeita endereçada contra o investigado, contra aquele acusado, passa a ser endereçada, em grande medida, também ao juiz que absolveu, né? De forma que a absolvição, muitas das vezes, tem que ser justificada, e eu já vi isso acontecer, tem que ser justificada muito mais que a condenação. E isso é um desvirtuamento, primeiro, daquilo que a gente tem por presunção de inocência e, segundo, das funções do processo penal no Estado que a gente pretende democrático. Uhum. Você acredita, doutor, que o Brasil hoje é um país que pune muito? Olha, o Brasil é um país punitivista, tá? Até, é claro, um braço... Vejam, o brasileiro é punitivista, tá? A gente não pode dizer, o Brasil né? O brasileiro né? O brasileiro é punitivista, até, é claro, o braço punitivo do Estado mirar a ele mesmo, a esse brasileiro, né? E aí a gente consegue diagnosticar também essa perspectiva de punitividade com uma certa dose de hipocrisia, né? A gente está vendo isso acontecer agora, por exemplo, na CPI da Covid que tramita no Senado, né? Pessoas que pregavam fechamento do Supremo e demonizavam direitos básicos, como o direito ao silêncio, por exemplo, vão até o Supremo pedir o quê? Direito ao silêncio. Estão entendendo como é que é as coisas? Né? Ou seja, o criminoso é sempre o outro, né? Quando a gente confunde direito penal com vingança, não há qualquer espaço para direito, né? O único resultado buscado é a punição. E aí, qual que é a conta que se faz? Se eu ficar preocupado com o respeito e garantias do suposto delinquente, menos possibilidade de condenação eu terei. Então, dane-se direitos e garantias fundamentais, porque o direito cuida daquilo que não se pode fazer. Então, eu não quero direito. Veja que eu estou negando o direito dele. Não é que eu quero direito, eu estou negando o direito. Então, quando nós nos colocamos diante dessa pergunta, somos ou não punitivistas? A resposta transita no respeito de nós, enquanto sociedade, e respeitamos ou não respeitamos as regras legais, as normas constitucionais, as instituições que asseguram a aplicação de todo esse arcabouço normativo, né? Outra perspectiva da análise da resposta, se somos ou não punitivistas, é a seguinte: as pessoas querem resolver quase que tudo pela via do direito penal hoje, né? E essa agenda pode ser extraída tanto aí de grupos da direita quanto da esquerda hoje, né? Os problemas são bastante diferentes para optarmos por soluções iguais, digamos assim, né? Como é que nós pretendemos resolver os problemas dos crimes patrimoniais? Crime e pena. Como é que nós queremos resolver os problemas dos crimes de violência de gênero, violência doméstica, por exemplo? Crime e pena. Estão entendendo o problema disso? Ou seja, as causas de um tipo de delinquência e de outro não guardam qualquer relação. Por que a solução não é exatamente a mesma, né? E é por isso que políticas criminais inteligentes, né, de outras nações hoje, muito frequentemente não trazem o direito penal como instrumento de solução de conflitos sociais, né? Como é que a gente previne um crime? E essa é a grande sacada, né? Essa é a pergunta. Como é que a gente previne a criminalidade? Essa pergunta é uma pergunta mal formulada. Não há prevenção geral para isso, né? Não há lá em sociologia isso chama adequação de sentido, né? O que é isso? Não há uma desmotivação do comportamento do sujeito pela previsão do comportamento na forma de lei penal. Ou seja, agora existe o crime tal, então eu não vou mais praticar esse comportamento. Isso não existe. Isso se comprovou, aliás, que não funciona, né?
Então, como é que eu pretendo prevenir o crime, né? Vejam, essa pergunta é mal formulada por quê? Que tipo de crime? Qual o crime? O furto, o homicídio, o feminicídio, né? Para cada espécie de crime, há determinações bem específicas, né? E para identificá-las, exige pesquisa, exige estudo. Né? E, diferentemente de diversos países, né? Ao invés de a gente desenvolver políticas criminais, né? O que a gente vem fazendo é políticas penais, né? Então, somente crime e pena. E se só tratamos políticas penais numa perspectiva de solução de qualquer coisa, a única coisa que a gente oferece como suposto instrumento de solução é justamente o quê? A pena. Eu não consigo prevenir os crimes com uma só estratégia, né? Se é só isso que o Estado oferece, é claro que a gente vai inchar o sistema prisional e a gente vai criar um outro problema também, né? O Estado diz que vai reduzir todos os crimes exatamente com o mesmo remédio. E qual remédio? A pena. Mas nenhum crime se conseguiu demonstrar que com a pena ele reduziu, ele teve redução. Doutor, a gente tem hoje alguma referência, o Brasil, ou ele, falando no direito criminal, né? Tem alguma referência que a gente adotou, ou a gente é referência para algum país? Olha, o direito penal brasileiro é bastante tributário da dogmática penal alemã, né? Mas hoje, teorias de base espanhola também têm influenciado bastante o nosso direito penal por aqui, né? No âmbito do processo, talvez a Itália seja o país de onde mais bebemos da fonte, né? Mas é claro que nós temos problemas específicos que devem ser tratados a partir dessas especificidades, né? Especialmente aí no âmbito da aplicação da pena, né? O Brasil simplesmente não consegue cumprir a lei, né? Qual que é a norma mais violada no âmbito penal brasileiro? A lei de execução penal, né? A lei de execução penal. Tem levantamentos aí levantamentos oficiais, né? Vamos pegar lá do informações penitenciárias, né? Do Infopen, né? Vejam, hoje no Brasil o sujeito tem 60 vezes maiores chances de contrair HIV dentro de uma prisão do que fora dela, né? A chance de contrair tuberculose dentro de uma prisão é 28 vezes maior, né? A chance de ser morto de forma violenta é 15 vezes maior dentro de uma prisão do que fora dela, né? Isso jamais pode ser naturalizado, e jamais pode ser tido como algo normal, né? E se a gente não tem isso como muito errado, a partir de uma perspectiva ética, né, digamos assim, ou de humanidade, que você tenha, então, a partir de um apoio na lei, no sistema legal. Vamos cumprir a lei, então, né? Doutor Airton continua aqui conosco. No próximo bloco a gente volta a falar mais sobre essa questão do direito criminal e também a atuação do advogado. A gente vai entrar no último bloco falando sobre essa questão que muitas vezes a atividade da advocacia também é mal compreendida. E a gente vê, né, isso de uma forma rotineira também, através de reportagens, principalmente em grandes centros. No próximo bloco, então, a gente vai falar sobre esse assunto e também outros assuntos ainda sobre o direito criminal. Estamos de volta com o programa OAB na TV. Este é o nosso último bloco. Hoje o tema da entrevista é direito criminal. Recebemos o doutor Airton Chaves Júnior aqui de forma online, está aqui do outro lado da telinha. E a gente vai falar agora sobre a questão da atuação do advogado. A gente ouve bastante, né, quando tem atuações em grandes centros, principalmente, o advogado muito em destaque. Você acredita que a atividade do advogado criminalista, principalmente, ela é mal compreendida? Pois é, que pergunta complicada. A advocacia criminal talvez tenha uma diferença bastante substancial com relação às outras advocacias, né? E justamente porque o criminalista trabalha para que os direitos e garantias do cliente, o cliente, em regra, investigado pela prática de uma infração penal, ou então réu, já numa condição de réu, em um processo penal, e por essa condição esse cliente já seja odiado, né?
pelo seio social, especialmente quando tem um crime bastante midiático, né, um homicídio, um crime sexual, né, isso, a sociedade toda se volta contra aquela pessoa, né, e aí tem essa pessoa, o investigado e o advogado tentando preservar os direitos dele. Então, claro, aí, muitas das vezes, esse ódio, né, que está ali direcionado no cliente é também direcionado para o profissional da advocacia, né. Outra coisa importante para se falar é o seguinte, tem gente que acha aí que vai começar a advogar no âmbito penal e vai ficar rico, né? A gente viu aí muitos advogados transitando em grandes operações lava-jato, no caso mensalão, e ganhando muito dinheiro, né? Saindo em capa de revista, fumando charuto, né? Olha, então é uma boa oportunidade aí para alcançar logo o sucesso financeiro, né? Meu amigo, aqui, ó, 95% ou mais da clientela penal é de gente social baixa, mas muito baixa, que é necessariamente a classe criminalizada, né? Em regra, o direito penal é muito seletivo e ataca os baixos estratos sociais, né? Então, o direito penal é essencialmente seletivo nesse ponto, né? O que eu quero dizer com isso, né? Se você não gosta de pobre, se você tem problema em lidar com esse problema, né? Com esse problema num contexto social, né? Numa perspectiva lato, não é para você. Advocacia criminal não é para você. Doutor, a gente também quer falar sobre como o doutor analisa a questão, por exemplo, em determinadas defesas, na maioria das vezes, o advogado criminalista, ele também é criminalizado pela sociedade. Tem alguma explicação, tem algum motivo que isso acabou ocorrendo? Olha, o que eu posso dizer para ti é que, vejam, o advogado é mal compreendido quando eu analiso o fenômeno criminal naquela perspectiva de fora, né? Aquela coisa, criminoso é sempre o outro, né? O que eu vejo que, a depender da posição do sujeito no tabuleiro, a depender do lugar do sujeito dentro desse jogo, ele pode ou não se permitir compreender o trabalho do advogado, né? É muito comum, como eu estava te falando antes, né? Pais que iam até o escritório, né? Os filhos foram presos por tráfico de drogas, embalados aqui. Agora, até em razão do contexto pandêmico, aí reduziu bastante isso. Mas antes era muito comum, né? Assim, jovens, até de classe média alta, presos por tráfico de drogas, vendendo êxtase, né? Drogas sintéticas nas baladas. E os pais do nosso escritório, a primeira frase que eles dizem é o seguinte: doutor, meu filho não é bandido, né? E aí, se a gente for analisar esse conceito, o conceito da categoria bandido, a partir daquela perspectiva, bandido bom, bandido morto, é claro que eu poderia atribuir o conceito de bandido a esse cidadão, né? Naquela perspectiva prévia, primária, né? Claro que isso não é correto. Então, vejam, eu acho que a compreensão do trabalho do advogado, eu acho que ela não é posta a partir de uma falta de empatia, né? Poder se colocar no lugar do outro. A gente nunca sabe quando é que a gente vai precisar e a gente nunca sabe quando que a gente pode ser também submetido a uma investigação policial, a um processo penal. Isso pode acontecer. Porque, como eu falei antes, inocentes também, às vezes, transitam como investigados e como réus em processos penais. E a gente precisa lembrar que a figura do advogado é necessária para ter esse processo também, né? Quando a gente fala, mas por que ele tem direito a um advogado? Sim, sem o advogado, sem a presença do advogado, já existe uma frase famosa que sem o advogado não há justiça, né? Muito importante, Lona, tratar o processo agora. O que é prova, né? Prova é aquilo. Vejam, primeiro, eu não posso condenar alguém sem prova. E o que é prova? Prova é aquilo que eu produzo mediante o contraditório. E como é que eu produzo, como é que eu exerço contraditório? A partir de uma tese, né, que vem a tese acusatória, Ministério Público, em regra, né, e depois a antítese, né, que é o quê? A contradição aquelas teses da acusação. Ou seja, só assim eu consigo construir uma prova e poder, então, gerar lá no final a condenação, se isso gerar um juízo de certeza, né, para o juiz, né, com relação à responsabilidade penal, ou então a absolvição em caso de dúvida, ou em caso de certeza da não responsabilidade penal. Então, claro que é necessário, né? As pessoas dizem isso e eles querem aquisição, como eu disse, né? Olha, coloquem em praça pública, enforquem, sem processo, né? Ou seja, por isso que eu disse lá no começo, as pessoas não querem direito, né? Essa percepção de vingança é o não direito, é o contrário do direito.
O direito é para limitar isso, para dizer, não, aqui tu não pode fazer isso. Em muitos casos, inclusive acontecem casos de que quando o advogado não está presente ou há uma irregularidade, inclusive sim, a pessoa que ali era acusada, ela acaba sendo solta por não ter os direitos garantidos, né? Então, daí quando a gente fala do direito criminal, entra essa parte também, né? Sim, sim, a gente vê muitos processos penais hoje sendo anulados no âmbito dos tribunais de justiça, tribunais regionais federais, Supremo, STJ. E aí a gente, muitas vezes, de novo, aquela percepção de senso comum, começam a demonizar o ministro que anulou, o desembargador que anulou o processo. A gente tem que se perguntar o seguinte, né? Por que é que os agentes que atuam na persecução penal são incapazes, aqui embaixo, nas esferas inferiores, então, de respeitar o devido processo legal? Essa pergunta que tem que ser feita, né? Porque, vejam, sempre que há uma nulidade, alguém violou uma regra do jogo. Uma regra que está lá prevista constitucionalmente, prevista legalmente, e que todo mundo conhece e tem que ser respeitada. Violou a regra, violou a forma, violou a garantia. Violou a garantia, pode isso configurar uma nulidade processual e aí levar o processo todo para o rabo. Doutor, a gente tem pouco menos de 3 minutos, eu sei que passa muito rápido, mas a gente gostaria só de também pontuar, o doutor estuda bastante em relação a temas relacionados ao sistema prisional, né, inclusive com o lançamento de obras nesse tema. A gente tem como, sempre trazendo sobre o encarceramento do Brasil, a gente tem como trazer uma ideia de que se o encarceramento piorou nesse período de pandemia ou melhorou? Olha, Luana, esse tema é um tema que eu tenho estudado bastante, né? Foi tema da minha dissertação de mestrado, foi tema da minha tese de doutorado, uma tese que foi publicada mais tarde pela Tirano Blanc, né? Até tá aqui, ó, o livro Além das Grades, né? Mas o que é muito curioso, eu fiz o doutorado aqui no Brasil e lá na Espanha, né? E quando eu levei a proposta de tese, essa tese depois foi premiada nacionalmente pela CAPES, né? Quando eu levei essa proposta de tese para o meu orientador lá na Espanha, o professor Bernardo Del Rosal Blasco, ele não entendeu. Porque o que eu tratava ali, né? Eu dizia o seguinte, olha, eu quero tentar verificar se a violência empreendida dentro do cárcere, ela, a gente, fora a sociedade, no contexto externo, sofre de forma reflexa essa violência. Qual a violência reflexa que a gente sente aqui fora? E ele não entendeu lá, porque a última fuga, né, num presídio espanhol tinha acontecido há 9 anos, uma coisa absurda. Assim. E aí ele não entendeu, numa segunda conversa, aí ele leu com calma, tá, América Latina, daí começou já, né, ele deu uma... Então, vejam, o Brasil aqui, o nosso, é muito peculiar essa questão, né? Por isso que a gente não pode trazer teorias dos fins da pena de base europeia para tentar explicar o sistema prisional aqui. Né? Ninguém está preocupado aqui com a ortopedia moral do condenado. Né? O sistema prisional aqui é o grande holocausto brasileiro, é o que a gente tem de pior. Né? O que nós produzimos de pior no direito? O que o direito permite? O sistema prisional brasileiro. Né? Aquilo que eu falei antes, né? Por exemplo. Tanto é que o Supremo, em 2005, chegou a declarar o sistema prisional brasileiro como um estado de coisas inconstitucional, ou seja, não se cumpre nada. Né? Talvez o fator produtor desse colapso que vem à nossa cabeça quase que sempre seja aí o fator do espaço, né? E o fator do espaço acarreta outros problemas e outros problemas e outros problemas. Né? Tem não sei se tem o tempo para falar ainda. Nosso tempo, mas vamos lá, vamos esticar um pouquinho, depois, depois o pessoal aqui, né, dá um puxãozinho de orelha, mas vai. O pessoal fala, mas não é tudo isso. Em 2012, né, não sei se vocês recordam, o CNJ inspecionou presídios lá no Espírito Santo, né, presídios denunciados à ONU e à OEA, né, e chamou a atenção naquela inspeção o presídio de Viana, porque lá presos haviam sido decapitados. Isso aconteceu depois no Amazonas também, né? No Brasil, presos perdem as cabeças. Olha o nível da coisa, né? O que se verificou lá? Um verdadeiro esgoto a céu aberto, né? Pessoas comendo comida podre, vencida há meses, né? Espaços que cabiam 10 pessoas, haviam mais de 100, dentre outras violações que não devem nada, na verdade, aos campos de concentração mantidos durante o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Então, isso que a gente tem aqui em termos gerais, né? Tem a pesquisa orientando o Marcelo, da Capital, ele está analisando a questão dos presídios catarinenses, né? E daí foi verificado aí, no contexto sul-brasileiro, aí, os presídios que não têm chuveiro de água quente. E mais de 80% não tem chuveiro de água quente. É uma coisa básica. Tu olha, como é que vai tomar um banho? Água fria.
Esse é o sistema de o encarceramento no Brasil, né? E ele está fazendo uma análise de Santa Catarina ainda, que acaba sendo, né, uma referência para o Brasil. Sim, Santa Catarina não chega nem perto, né, do que a gente tem por aí, né? Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, né? Tem histórias aí que são filmes de terror. Doutor Ayrton, quero agradecer, né, em nome da OAB, a sua participação aqui no programa OAB na TV, e com certeza a gente vai ter outras oportunidades para falar mais sobre esse tema. Eu agradeço a oportunidade, fico à disposição, tá? Só agendar, a gente conversa aí, tá? Perdão pela pressa aí, a gente vai se adiantando aí. Imagina, tudo perfeito. Obrigada, viu? Até mais. O programa OAB na TV, então, de hoje vai ficando por aqui, mas você já sabe que pode acompanhar todas as entrevistas no nosso canal do YouTube, que é @OAB Subseção Itajaí. Até a próxima semana, então. Muito obrigada a todos pela companhia.